Durante muito tempo, Portugal foi esquecido por nós brasileiros. Mas agora, Portugal está mais lindo do que nunca. Lá nós temos uma cultura, nós temos uma comida maravilhosa. E hoje nós vamos conversar com a Adriana Frust. A Adriana é a arquiteta que escreve nas nossas mídias sociais. E ela também era moradora aqui do Alphaville. Adri, muito obrigada por estar conosco hoje. Veio visitar os amigos, né, Adri? É isso aí, obrigada. Eu que te agradeço, Flávia. É um prazer estar aqui. Pois é, e conta pra gente, por que Portugal? Bom, Flávia, vocês sabem um pouquinho da nossa história, né? Mas eu vou tentar resumir. Eu e o meu marido, a gente assim sempre teve um desejo assim de ter uma experiência de morar fora. E confesso para você assim que eu nem conhecia Portugal. De repente, nós voltamos os olhos para as possibilidades, né, que o país estava oferecendo, até mesmo para a gente estar investindo lá, buscando qualidade de vida, uma educação europeia para o nosso filho, um país com segurança. E aí nós voltamos os olhos para Portugal, e quando eu conheci Portugal, que eu passei férias, né, primeiramente a gente foi no verão, eu realmente me encantei, porque Portugal é um país encantador. Então, quando eu estive em Portugal, que eu vi o que era aquela coisa do povo, do idioma, da receptividade, do vinho, da gastronomia, dos lugares, e como eu sou arquiteta, eu amo história, então é um país que tem muita cultura, tem muita arquitetura, então me encantou. E aí a gente plantou uma sementinha para poder estar amadurecendo essa ideia, que se fortificou quando a Alfasul, através do Márcio, lançou a ideia de estar tendo uma filial na Europa, né, uma imobiliária, e convidou meu marido para estar sendo o responsável por essa expansão internacional. E a partir desse momento, a gente começou aí a correr atrás desse objetivo e conseguimos, sonho, né, e conseguimos realizar. Falo que não foi um processo fácil, mas que valeu muito a pena. Agora, Adri, como você falou, vocês fizeram várias viagens muito grandes por Portugal e Sim. escolheram a cidade de Portimão, no Algarve, que é aquela região sul de Portugal. Conta pra gente por quê. Bom, Flávia, assim, uma das coisas que a gente sempre quis era morar num lugar que tivesse um clima um pouco mais ameno, sabendo que a gente estava mudando para o hemisfério norte, a gente tinha essa preocupação com as temperaturas ao longo do ano, principalmente no inverno, e a gente percebeu que Portugal é um país que realmente, pela posição geográfica dele, é o clima mais ameno da Europa. Fora isso, Portimão é a segunda maior cidade do Algarve, ela só fica atrás de Faro, que é considerada a capital do Algarve, que é onde tem inclusive o aeroporto, que tem voos para todos os países da Europa. Então, quando a gente conheceu Portimão, a gente viu que era uma cidade que tinha toda a infraestrutura que nos atenderia, boas escolas, bons hospitais, segurança, qualidade de vida e assim uma possibilidade de estar abrindo a imobiliária lá, porque é um lugar promissor, que é um dos lugares paradisíacos, né? Conhecido mundialmente como um local em Portugal que tem as mais belas praias da Europa, inclusive, com praias premiadas, como a Praia Dona Ana em Lagos, que já foi eleita como uma das 10 praias mais bonitas do mundo. E eu e meu marido, assim, a gente sempre teve esse sonho de morar também à beira-mar. Então casou tudo, né? Portimão é uma cidade que nos recebeu assim da melhor forma possível e a gente já se sente fazendo parte dela. Então foi mesmo por todos esses fatores, né? Mas você vem visitar a gente de vez em quando, né, Adri? Sempre. Eu tô sempre aqui. Isso é bom. Agora conta pra gente qual que é o trabalho do Edson, que é o seu marido, lá. Como que ele ajuda esse sonho concretizar dos clientes da Alfasul, que lá é chamada de Alfalana. Isso. A Alfalana hoje, ela consegue dar toda a assessoria para quem tem interesse em estar investindo em Portugal ou buscando mudar para Portugal. Por quê? Porque assim como nós passamos por todos os processos, a gente aprendeu, né, Flávia, tudo. Como mudar para lá, como olhar a documentação, como se legalizar, como colocar um filho na escola, como obter um reconhecimento de diploma, como trabalhar legalmente em Portugal. Porque assim, a pessoa às vezes ela tem o desejo de mudar, mas ela não sabe nem por onde começar.
Então, o trabalho da Alphalana vai muito além de só encontrar o imóvel. A gente começa mesmo, quando eu falo a gente é porque eu vejo, né? Você viveu isso, né? Eu vivo muito isso e eu vejo assim, o tanto que a experiência que a gente teve ajuda o Edson hoje a dar segurança para os clientes. Então, desde assim, da sementinha que planta lá no início, a gente já começa a auxiliar a pessoa para ela poder realizar o sonho. Então, é desde a etapa de escolher o melhor lugar, o que vai casar com o perfil. Abrir conta no banco. Retirada de NIF. Lá, a pessoa, por exemplo, quer comprar um imóvel, mas ela vai precisar de um financiamento, então a gente já facilita. E os juros lá super baixos, né, Adri? Portugal é um país que tem economia estável, né, Flávia? Então, você investir em Portugal hoje é um excelente negócio, porque você compra um imóvel, você pode financiar esse imóvel e pagar uma parcela mensal com juros em torno de 1% ao ano, que é muito atraente, né, do ponto de vista financeiro. E além disso, a partir do momento que você adquire um imóvel em Portugal, mesmo que não seja para você morar, você tem a sua casa de férias num dos países que hoje está entre os 10 países mais procurados pelo turismo mundial. Então, eu só vejo vantagens da pessoa estar investindo e a Alphalana só facilita a realização desse sonho. Então, é uma coisa que funciona muito bem, a coisa está girando muito bem e a gente está tendo sucesso por isso, né, Flávia? Pois é, agora com esse Covid, acabaram que os países fecharam, né? E nós estamos com a demanda reprimida muito grande, né, Dri? Sim. Então, como que vai ser agora com essa abertura, né? Hoje nós temos novidades, né? Os voos foram liberados para Portugal. É isso. Então, realmente, eu acho que agora, né, vão ser realizados muitos sonhos. Acredito que sim. Nesse período que o mundo inteiro, né, sofreu com essa pandemia, Portugal tem 1 ano e meio praticamente que o aéreo estava fechado, né, principalmente a gente fala muito dos brasileiros porque o foco inicial são os investidores brasileiros, né? Apesar da Alphalana atuar em todos os países. Hoje a Alphalana vende imóveis para os próprios portugueses, para estrangeiros que moram, né, em outras regiões da Europa, mas o foco principal é o investidor brasileiro. E então, com a abertura do aéreo, que a gente teve essa ótima notícia hoje, os voos regulares vão retornar para os turistas que querem ir para Portugal, para os investidores que querem ir para Portugal, e isso realmente vai ser um diferencial, porque a Alphalana tem feito o atendimento à distância, tem dado todo o suporte, tem procurado os imóveis, tem oferecido oportunidades. Mas é importante o cliente estar indo para Portugal para ver o imóvel que ele vai adquirir e também para sentir, né, a região, né? Isso. Porque a gente passa muito a nossa experiência, né? A gente conhece muita coisa no norte, a gente conhece o sul, a região central, Lisboa mesmo. Mas é importante o investidor pegar um avião e ir conhecer as regiões que ele quer investir. Tem que experimentar a bacalhoada, gente. E mais, né? Aproveitar o turismo mesmo, porque é um país que está cheio, que não falta lugar bonito para você visitar. Belas praias. Nossa, muito história, convidativo. Né? Muita história. Muito convidativo. Agora, a Adriana, gente, como eu falei no início, ela é a nossa arquiteta aqui, que nos ajuda. Como é que tá, Adri, os seus projetos, especificamente aqui no Alphaville? Adriana tem mais de 80 projetos aqui. Como é que está? Você continua trabalhando aqui no Brasil? Sim, eu tenho um histórico aqui, né, Flávia? Eu comecei a trabalhar aqui no Alphaville em 2007. Eu fiz o primeiro projeto da Península dos Pássaros e foi uma casa que me deu muito retorno como arquiteta, graças a Deus eu obtive muito retorno e desde então eu não parei de trabalhar aqui no Alphaville. E eu fui plantando o meu trabalho, graças a Deus eu tive boas indicações, meus clientes sempre me indicando e eu tenho um escritório aqui no Brasil há 24 anos já. O meu escritório funciona, inclusive, no mesmo endereço, na Raja Gabaglia. E eu continuo atuando, porque eu tenho uma arquiteta que trabalha comigo há 15 anos, que é a Alessandra. Foi, inclusive, a minha primeira estagiária, meu braço direito. Falo que é meu anjo da guarda aqui. E todo atendimento presencial, ela resolve a parte toda de
documentação, prefeitura, regularização, visita a terreno, visita a obra. A gente faz muita visita virtual hoje. Então eu tenho a Alessandra a parte aqui. boa do Covid, né, Adriana? Por incrível que pareça, se tem alguma coisa de bom, é essa questão do trabalho à distância, né? Que as pessoas começaram a aceitar muito melhor, com muito mais naturalidade, você contratar um profissional que está a 8.000 quilômetros do local que você está. Não há necessidade hoje do atendimento presencial, então isso para mim me ajudou bastante. E a gente tem a estrutura para fazer as videoconferências. Então a Alessandra fica no escritório de Belo Horizonte, eu fico no escritório de Portimão e a gente atende o cliente, apresenta projeto, faz tudo de uma forma que parece que eu realmente estou ali dentro da sala. E assim, graças a Deus, tenho trabalhado muito aqui no Brasil. Eu brinco que depois que eu mudei para lá, eu acabei fechando muitos projetos aqui. Até mesmo que eu acho que é a própria experiência. Pela eu bagagem. acho que mescla, né, Dri? Porque o velho mundo, ele tem uma forma, uma visão, e você foi para lá com uma visão tão ativa, né? Acho que o brasileiro é tão criativo, o brasileiro é tão, né? Ô Flávia, mas abre a mente. Se morar fora, eu falo que todo mundo deve viver essa experiência, porque eu como arquiteta, eu abri a minha cabeça de uma forma, você começa a pensar muito fora da caixa, você começa a ver muita coisa diferente, você começa a ver a coisa do passado com o presente e já prospectando para o futuro. Então assim, você começa a pesquisar muito, você começa a se envolver com um mundo que eu não tinha acesso. Por mais que a gente tenha acesso a tudo hoje pela internet, você viver num país e numa região, né, num outro hemisfério, que é outro pensamento, outra cultura, até o sistema construtivo, tudo. Então eu levo um pouco da minha bagagem para eles, mas eu absorvi muita coisa de lá que eu começo a implantar aqui nos meus projetos. Então eu acho que para o arquiteto, principalmente, é uma experiência sensacional você morar fora. Abre a cabeça mesmo, e isso para a arquitetura é fundamental, porque a gente trabalha com criatividade. É criação, é inspiração, criatividade. Então eu vejo coisas em Portugal que eu nunca vi aqui. Por mais bobo que possa parecer, mas assim... Às vezes é engenhoso, às vezes funciona, às vezes é simples. Então... Não tem jeito, abre a cabeça mesmo, e isso para minha profissão me ajudou demais. Então eu venho muito ao Brasil para trabalhar, para dar suporte aos meus clientes. Normalmente eu venho em torno de 3 a 4 vezes ao ano. Para ver os amigos, comer uma feijoada. Ver os meus amigos, a minha família. E matar a saudade mesmo e trabalhar. Tá sempre matando um pouquinho da saudade do Alphaville. Eu falo que eu saí do Alphaville, mas o Alphaville não saiu de mim. E vamos em frente. É isso. Odri, pensando agora nas pessoas que estão assistindo a gente e que estão... Você lançou a sementinha, né? Quem sabe? O que você falaria para essas pessoas de incentivo com relação a Portugal, com relação ao Alphalana? O que você falaria? Qual o recado que você vai deixar? Eu acho que, assim, se você tem um desejo, se tem por menor que seja, a vontade de tentar, né, mudar, alimenta esse desejo, começa a desenvolver a ideia, né? E se você também pensa em investir lá fora, procura um país onde tenha essa parceria. Portugal e Brasil são países irmãos, né? Tem muita história por trás disso. E a Alfasul aqui no Brasil e a Alphalana em Portugal, elas podem te proporcionar assim toda a tranquilidade e segurança para dar o primeiro passo. Então, essa conexão que existe hoje é só para facilitar mesmo o cliente que está, né, querendo tomar essa decisão, fazer ela com mais segurança e tranquilidade. Porque assim, Flávia, eu te falo uma coisa, o primeiro passo você tem que dar. E deu o primeiro passo, a caminhada aí segue, né? Segue. É buscar realmente as pessoas corretas, as pessoas que estão ali para te ajudar, que vão te assessorar da melhor forma possível, sanar todas as suas dúvidas, passar o conhecimento do que realmente é fundamental, do que realmente tem que ser feito, que trabalha dentro da lei, dentro daquilo que tem que ser feito, para você não ter problema nenhum com relação à documentação, à parte jurídica. Tem que chegar. Então a Alphalana hoje consegue fazer esse trabalho e graças a Deus assim, os clientes têm apostado,
tem realizado, né, as compras, realizado os desejos. Muitos já mudaram para lá, brasileiros, e estão assim seguindo o caminho e se sentindo realizados. Então, tanto a Alfaçu aqui, né, no Alphaville, como a Alfalana lá em Portugal, tá esperando aí dar o primeiro passo. Gente que está assistindo a gente, que quer ser ou Alphaville com a gente, ou Portugal com a gente, procura a Alfasul. Aqui em Belo Horizonte, no Alphaville o Márcio, lá em Portugal o Edson, que realmente você vai conseguir realizar esse seu sonho. Obrigada, Adri. Eu que te agradeço, Flávia. Tchau. Tchau.